Bom dia, né? Bom sempre. Toda a família Torrei, aos não Torrei, que serão Torrei um dia. Nós vamos falar hoje sobre a passagem, sobre o P. Páscoa. A Páscoa. Passagem. Há 2000 e poucos anos nós tínhamos, graças a Deus, um homem que não era homem também, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ninguém na terra sofreu mais do que ele. Ninguém foi mais insultado, ninguém foi mais barbarizado do que ele. Numa sexta-feira, na madrugada, 3 horas, pouco antes, ele foi ao monte, Tabor, né? Lá em cima. Levou 3 com ele: Tiago, o João e o Pedro. Lá ele se transfigurou, se transformou. Não entro em detalhes porque a história já mostra. Vocês dão um Google aí, vocês têm a inteligência virtual. Tem muitos que têm inteligência virtual e não tem o Nosso Senhor. O grande barato é você ter o Nosso Senhor e a inteligência virtual. Lá, uma coisa eu posso dizer: ele se transformou e suou, transpirou sangue. Que daqui a pouquinho, antes um pouco das 3, aconteceu isso. E depois das 3 ele foi pego. Os soldados vieram e levaram ele. E você já sabe o que aconteceu. Pedro perdeu um pedacinho da orelha, tal. No escuro ele consertou a orelha do cara, tal. É o ser, Nosso Senhor, que engenhou o planeta, que é uma casinha cósmica menos que um balde de água. Por isso que ele foi pego, barbarizado. 12 horas de martírio, ninguém sofreu mais do que ele. Ninguém. Não tem ninguém na Terra que foi mais insultado, barbarizado, martirizado do que o nosso Senhor Jesus Cristo. De que Jesus? Aí ele sofreu tanto que ele não conseguiu levar aquele pedaço de madeira, aquela cruz, que não é cruz, é um T, testificado. E o pessoal lá, os judeus, os irmãos judeus, não podia ter ninguém lá naquele T, na passagem, na hora da passagem, da celebração. Tinha que soltar todo mundo, tinha que descer todo mundo do T. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Zé de Arimateia era um homem muito rico, que foi e levou a cruz para o Senhor Jesus. O Zé de Arimateia. Dá Google aí. Quem levou a cruz para o Senhor Jesus? Zé de Arimateia. Que depois foi buscar o corpo dele e não encontrou. Uma outra história. É o seguinte. Aí, Jesus foi pego, foi papapá e foi lá pro T, né? Pro Monte das Caveiras, o lugar mais bárbaro que tinha, a morte mais humilhante. Ele foi colocado entre os marginais, aqueles que ele sempre ajudou, que sempre deu a mão e ressuscitou, e o raio que fez. Lúcido, hein? Quiseram dar vinho para ele, quiseram dar vinagre para ele, não quis saber de nada. Ele passou lúcido. Ele podia ter tomado um vinho, não quis. Era lei. Quem estava lá no T, pendurado, naquele momento, podia dar uma esponja de vinho, de vinagre, para o cara suportar a dor. Olha que espetáculo. Ele não quis, ele só fez assim. Como ele é nosso modelo, ele levou um tapa aqui, ele virou do outro lado, deram outro aqui. Se ele reagisse, eu poderia agora reagir também. Você também. Ele não fez nada disso. Enfim. Depois dessa barbaridade toda, ele ficou 12 horas. Ele foi pego às 3 da madrugada, para resumir a conversa, e foi quando ele fez a transfiguração para o outro lado, que outra passagem, foi às 3 da tarde. Pai. Ele não chamou pai. Ele chamou Eli, por que me abandonaste? Pai, em teus braços, tuas mãos, eu entrego o meu espírito. E se desfez. Ele se desencarnou, morreu. Aí o Elias veio e pegou ele pela mão, tirou ele da carne. Carne em grego é humanidade, tá?
e ele mergulhou no eixo, no miolo da Terra. A Terra, por que no miolo da Terra? Lugar mais quente, mais ferrado, mais terrível, com todo respeito à palavra ferrado, mais difícil. Ele engenhou a Terra. Ele foi o diretor, ele é consumador, ele que engenhou a Terra. Então ele foi ao miolo dela. Ele não foi entregar a chave para diabo, não. Ele não foi pegar a chave nem entregar para espírito, não. Ele foi lá. Diabo em grego, quer dizer, espírito. Fizeram esse nome de diabo para poder comercializar, afugentar a humanidade. Teatro. É igual o T era T, monte das caveiras. Não era a cruz. A cruz foi feita em 325 agora do mundo ocidental. O mundo ocidental é, entre aspas, trouxa. T. Ele foi colocado num T. Fizeram um teatro depois, em 325, que é Constantino Cloro, que é outra história, para fazer a humanidade, principalmente o mundo ocidental, se ajoelhar aos pés e fazer o Pai, o Filho, o Espírito e o Santo. Amém. Quem não concordar, corta a cabeça. É outra história, mas é por aí. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo fez uma passagem maravilhosa. Ele passou entre nós. Depois ele mergulhou na subcrosta, no miolo da terra. Voltou. Ele voltou no sábado para domingo, né? De manhã, para 2 soldados, conversaram com ele. Você já sabe, tem filme sobre isso. E apareceu para a grande Madalena. Melquisedeque. Onde é Jerusalém? É Salém, foi Salém, ele foi rei de Salém. Os PhD, os estudantes, os formados em teologia, em tudo quanto é coisa de religião, de escravos e para escravizar a humanidade, não sabe quem foi Melquisedeque. Melquisedeque foi rei 2 vezes, rei de Salém, rei material e espiritual. E Jesus é o quê? Jesus não é rei do mundo material e do mundo espiritual, é o mesmo Espírito. Aí se prova a reencarnação, meus queridos, meus amados, meus irmãos. E aí? E aí? Mas não tem reencarnação. Se a borboleta, a lagarta, o casulo, vira uma borboletinha, você é menos que uma borboleta, ô meu irmão, ou minha irmã, ou raio que esteja me ouvindo. Hoje você tem a Alexa, a inteligência virtual, você tem o Google, você tem tudo! Mas talvez você não tenha o nosso Senhor Jesus. Eu ia gravar esse momento cultural, espiritual, divinal, junto com os ovos de Páscoa, com a passagem dos ovos. O pessoal celebra, mas celebra a festa, a comilança, festejos. O grande barato é você comemorar você mesmo, com a sua família, até mesmo com a humanidade. Mas saiba comemorar. Tem o momento da comilança e tem o momento da não comilança. A humanidade só quer a comilança. Estou gravando aqui contigo, está passando festas e mais festas. É quase 4 da manhã já era para ser às 3 que eu queria gravar, mas a gente tem que sempre fazer alguma coisinha. E eu já estou com 8 minutos e eu vou cortar, senão meu diretor já não vai gostar. Então fica aqui a passagem, que em grego, em aramaico, raio que se quiser, quer dizer passagem, Páscoa. Celebre, mas celebre um pouquinho mais espiritualmente. Não virtualmente. Virtualmente nós já estamos aqui, ó. Já está um espetáculo. Daqui a pouquinho, até 2050, ele retorna também. Mais uma passagem para nós. Que ele não é Deus. Ele ainda não é Deus. Ave Maria, Mãe de Deus, para com isso. Para com isso. Deus não tem mãe. Ave Maria, Mãe de Deus, cheia de graça, tá? Então é o seguinte. Desculpem aqueles que ainda pensam que a Ave Maria é Mãe de Deus. Mas aqueles que têm um pouquinho de alerta, têm um pouquinho mais de
Ó, o sapo, ele só pula se você pôr um pedaço de pau atrás dele, ele vai pensar que é cobra, então ele pula. Tá? Então, fica aqui o momento cultural, espiritual, divinal, em homenagem ao Senhor Jesus. Ele não precisa de homenagem. Quem precisa de homenagem somos nós. Abrir a cabeça, pensar. Bateu aqui, não dá de novo, não. Deixa bater aqui. Dói, eu sei que dói. Quebrar canela, quebrar as pernas, mas daquele irmão que é nosso pai, que é um espírito maravilhoso, foi dito o seguinte: desse meu filho vocês podem fazer o que quiser, mas não quebrarão um osso sequer. Quando foram quebrar um osso dele lá no T, teve um soldado que enfiou uma lança nele, que furou, saiu sangue, ele teve um colapso e morreu. Mas não quebrou um osso dele, que estava escrito, está no Velho Testamento: desse meu filho não quebrarão um osso sequer. E aí? Estão brincando? O Iev, ele está um pouquinho aborrecido. E quando ele se aborrece, ele não é o Elias, que já é terrível também. O Jesus é brando. O Iev, ele decepa, hein? E o Iev, o Jeová, o príncipe da galáxia, ele está bem rente conosco. Ele está nas favelas, ele está nas ruas, ele está nos casebres, ele está nos palácios, nos AP, nos triplex. Cuidado, meus irmãos, muito cuidado. Viver é perigoso. Euclides da Cunha, um abraço.